Olá, meus irmãos e amigos, estamos meditando no livro dos Salmos e hoje nós damos início à reflexão no antepenúltimo dos 150 Salmos, o Salmo número 148. Esse salmo, como vocês já sabem, os 5 últimos têm algo em comum. Todos eles começam e terminam com a palavra Aleluia, que significa louvai ao Senhor. E o Salmo 148 é muito interessante porque é como se houvesse uma conscientização por parte do escritor que estaria escrevendo essa parte final do livro. É uma suposição, isso nós não sabemos. Então ele faz uma convocação, um chamado a toda a criação nos céus, na terra e nos mares, para que todos se voltem para o Senhor em ato de louvor e adoração. É muito interessante a gente ver esse movimento, começando com as mais elevadas alturas até a terra, os seres que nelas habitam, como, sobretudo, a humanidade. Vamos então ler e meditar nesse salmo, que é um convite, um chamamento à adoração ao Senhor. Começa o Salmo 148, nos seus 14 versículos, com a seguinte palavra: Aleluia! Louvem o Senhor dos céus, louvem-no nas alturas. Aleluia, começa o texto. Louvem-no o Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas. Ou seja, a criação a partir daqueles mais próximos de Deus, como os anjos, a gente vai ver logo em seguida, desde as mais elevadas alturas, desde os céus, todos devem louvar a Deus. O louvor a Deus, com essas palavras, deixa claro, o texto deixa claro que o louvor é só devido ao Senhor, ninguém mais, nem qualquer outra pessoa e nem qualquer coisa deva ser alvo da adoração, do louvor, da exaltação. Todos nós devemos nos voltar para o Senhor. Por quê? Ele é o autor da nossa vida, Ele é a razão da nossa existência e só a Ele o louvor é digno. E a gente vê isso em Apocalipse capítulo 4, verso 11, quando os 4 seres viventes, os 24 anciãos, todos se curvaram diante do Senhor, adorando pela beleza da sua santidade, pelo que Ele é, pelo que Ele faz. Então continua no versículo 2 do Salmo 148. Louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Ou seja, aqui o verso 2 está falando, em poucas palavras, de toda a criação que Deus fez, que compõe as hostes espirituais, ou melhor, aos seres celestiais, aos anjos. Nós sabemos que os anjos são seres criados por Deus, mas são seres espirituais. Não tem, eles têm um começo, são finitos quanto à sua origem. Eles foram criados em um momento da escolha de Deus e são seres espirituais. E de todos os anjos, 2/3 dos anjos, de acordo com Apocalipse capítulo 12, permaneceram fiéis ao Senhor. A gente não sabe dimensionar, ou melhor, quantificar o número de anjos. A Bíblia fala de milhões, são muitos os anjos. E todos eles são chamados a adorarem e louvarem ao Senhor. Claro que desses anjos todos criados por Deus, Lúcifer e uma terça parte dos outros seguiram o seu próprio caminho de desobediência, de incredulidade, de infidelidade, realmente de querer tomar o lugar do Senhor. Lúcifer e essa terça parte dos anjos, de acordo com Apocalipse capítulo 12, foram expulsos do céu. E por essa razão, eles não têm essa prática, esse desejo, essa atitude de adorar a Deus, reconhecendo a grandeza do Senhor e sendo obediente a Ele. Os demônios, como Satanás, creem em Deus, creem na existência de Deus e estremecem, mas não há prazer, não há um coração dedicado, voltado para a adoração ao Senhor.
Por isso aqui a gente pode observar no Salmo 148, versículo 2, que os anjos que foram confirmados na obediência, todos eles se voltam para o Senhor. A gente sabe que existe uma hierarquia: os querubins, os serafins, arcanjo e anjos. Anjos, na palavra grega, significa mensageiros, mas todos eles, não há uma nomeação ou uma definição de todos os anjos. Sabemos o arcanjo Miguel, do anjo Gabriel, e os demais não têm os seus nomes citados. Mas o mais relevante é que todos esses anjos que estão diante do Senhor, que estão a serviço do Senhor, como diz Hebreus 1,14, que eles estão a serviço do Senhor para zelar pela criação, como também servir aos servos do Senhor, ajudando-os na realização da obra do Senhor. Pois bem, todos esses anjos são chamados a adorar o Senhor. No verso 3 diz assim, a partir do verso 3 a gente vê outros, aspectos da criação que também estão envolvidos na adoração. Verso 3, louvem-no sol e lua, louvem-no todas as estrelas cintilantes. E aqui, embora sejam poucas as palavras, aqui o texto coloca todo o universo, enquanto que os anjos criados por Deus e que permanecem na obediência estão com o Senhor, servindo ao Senhor, servindo aos propósitos de Deus. Agora é a criação no espaço sideral. E então o salmista coloca sol, lua e as estrelas cintilantes. Como falei no Salmo 147, não dá para nós contarmos quantas estrelas existem no universo. Sabe-se, porém, segundo os cientistas, que existem mais estrelas no espaço sideral do que grão de areia na Terra. E olha que a Terra, em termos de grão de areia, das praias, tem uma quantidade extraordinária, mas somando todos os grãos de areia da Terra, das praias, são menores os grãos de areia em quantidade do que as estrelas. E aí, diz o texto, o sol e a lua. Para nós que estamos na Terra, o sol e a lua são os grandes luminares. Claro, por uma questão de proximidade e de dimensão, o sol está muito perto da Terra em relação a outros corpos celestes, estão a bilhões de anos-luz de distância. A Lua está entre o céu e a Terra. A Lua orbita a Terra e tem hora que ela ela tem 4 vezes, ou melhor, ela é 4 vezes menor do que a Terra e está a 4 vezes, o Sol está numa distância também relacionada, de forma que, em termos proporcionais, a Lua pode cobrir o Sol devido ao seu tamanho e à sua distância. Ela é realmente um corpo celeste criado por Deus. O Sol e a Lua e as estrelas, e todas essas estrelas, como Sol e Lua, adoram, ou melhor, louvam ao Senhor. Mas como assim? Já que Sol e Lua e estrelas são corpos inanimados, ou seja, não têm vida. Como é que esses corpos celestes, Sol, Lua e estrelas, louvam a Deus? Simplesmente por existirem. Sabe quando você vê um carro bonito, né? Um carro bem elaborado, um desenho bem feito, uma aerodinâmica extraordinária, aí você chega para esse carro, se aproxima dele e bate palmas, não para ele, mas para o idealizador, para o inventor, para o construtor. Você vê uma obra de arte, uma pintura, uma escultura, e você bate palmas, poxa, parabéns para quem fez. E assim por diante. Então, a criação, de alguma forma, exalta o Criador pela forma como foi feita e pelo propósito de sua existência. A criação, o sol, a lua e as estrelas louvam a Deus. Mas aí não fica só nisso. A partir do verso 4, a gente vai ver esse aprofundar do louvor e da adoração a Deus na criação. Verso 4, louve-no os mais altos céus e as águas acima do firmamento. E aqui há uma curiosidade,
O firmamento, segundo o livro de Gênesis capítulo 1, Deus deu o nome de céu. Esse firmamento fez uma separação entre as águas que estão acima e as águas que estão abaixo. Talvez alguns achem estranho, poxa, mas água no céu ou acima do céu? Isso mesmo. Se você ler o capítulo 7 de Gênesis, vai ver que quando houve o dilúvio, Deus abriu as comportas do céu e choveu muito, e como também das profundezas da terra a água saiu. Então veio água de cima e água de baixo. E essa água que está acima do firmamento e os altos céus louvam a Deus pela sua própria existência. Só o fato de existir já realmente existe essa disposição. Os cientistas descobriram que existem realmente corpos celestes que têm água congelada, né? Gelo é água congelada. E vários corpos celestes são compostos de gelo, que estão circulando pelo espaço sideral. E existe a água que há na Terra. E segundo os cientistas, a água que há na Terra não veio do céu, porque a composição da água da Terra, a composição química é diferente da composição química da água que há no espaço sideral. E isso comprova a verdade bíblica. No verso 5, louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Ou seja, o sol, a lua, as estrelas, as águas estão em cima do firmamento. Tudo existe porque Deus quis. Tudo existe porque Jesus assim determinou. Porque se você ler João capítulo 1, ou melhor, Gênesis 1, verso 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. João capítulo 1, versos de 1 a 3. No princípio era a palavra, falando de Jesus, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E tudo que foi feito por meio dele, porque sem ele nada do que foi feito existiria. Ou seja, Jesus estava na criação como Espírito Santo, e todos eles, todas as criaturas, todos os corpos celestes, melhor dizendo, que não têm ânimo, que não têm vida, melhor dizendo, que não têm vida biológica, eles louvam a Deus só pelo fato de existirem. Só que a adoração não se restringe aos corpos celestes. Vejam só no versículo 6. Ele os estabeleceu em seus lugares para todo sempre. Deu-lhes um decreto que jamais mudará. O que sustenta o sol, que não sai do lugar? Como os corpos celestes outros se movimentam, como o planeta Terra, os outros 7 planetas, como também Plutão, as galáxias, como esses seres se movimentam e não se chocam entre si. Não há um choque entre os planetas que orbitam no sistema solar. Como Deus estabeleceu um limite. É por isso que os cientistas, os astrônomos, podem calcular as órbitas dos corpos celestes e dizer: daqui a tantos mil anos esse corpo celeste novamente vai passar próximo da Terra. Por quê? Eles calculam, e Deus estabeleceu um limite. Não há um choque, não há um funcionamento desordenado, mas tudo funciona de modo ordenado, calculado, de modo que a ciência pode estudar e prever os seus movimentos. 24 horas é o tempo de rotação da Terra no seu próprio eixo. 365 dias é o tempo de translação do giro da Terra em torno do Sol. E cada planeta tem seu tempo de rotação e translação. Isso é obra de Deus. E continua aqui no versículo 7. Louvem o Senhor, vocês que estão na terra, serpentes marinhas e todas as profundezas. Aqui já falando dos seres criados por Deus e que habitam a terra. Até o presente momento, a gente vê uma mudança dos anjos, que são seres racionais, devem adorar a Deus, os corpos celestes, como sol, lua, estrelas, as águas que estão sobre o firmamento, e agora os que habitam, os seres que habitam a terra, como serpentes marinhas e todas as profundezas, relâmpagos, e aí continua, e granizo, neve e neblina,
vendavais que cobrem ou que cumprem o que ele determina, todas as montanhas e colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, todos os animais selvagens e os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos e as aves. Vejam, toda a criação. É interessante como o salmista vai descrevendo. Ele falou das serpentes marinhas, do que existe nas profundezas dos mares, mas ele começa a falar também de fenômenos da natureza, como relâmpagos, granizos, neve e neblina, vendavais que cumprem o que ele determina. Como falei, tudo que existe na terra foi estabelecido por Deus. Por isso que as estações têm seus momentos certos de acontecer. De janeiro a janeiro, a gente vê as 4 estações, como o verão, inverno, outono e primavera. São estações calculáveis, dá para se saber quando começa e quando termina uma estação. Dá para contar em que lugar cai mais raios, trovões, a neve, o granizo. Tudo isso, os vendavais, nada acontece por acaso, meu querido. Tudo acontece de acordo com o propósito de Deus. Todos os fenômenos da natureza foram estabelecidos por Deus, e Deus é exaltado só em nós contemplarmos. Isso me faz lembrar o que diz aqui, o que disse Davi no Salmo número 8. Ele diz assim, eu vou ler aqui uma parte do Salmo 8 para mostrar como a criação realmente exalta o Senhor. Diz assim: Senhor, Senhor nosso, Salmo 8, verso 1, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. E aí ele fala aqui no versículo 3, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, toda a criação exalta o Senhor, toda a criação louva o Senhor. E aí no verso 9, todas as montanhas e colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, ou seja, a criação, os seres que têm vida biológica e os que não têm vida biológica, tudo faz parte da criação, e como coisas criadas por Deus, exaltam e dão glórias a Deus. Isso mesmo, a criação louva a Deus, de forma não como o ser humano, mas pelo fato de existirem e cumprirem os seus propósitos, isso exalta e glorifica o nome do Senhor. O verso 10, então, fala agora de outros seres, todos os animais selvagens e os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos e as aves. Falando agora dos animais selvagens, dos animais domésticos, hoje existe uma terceira classe que são de animais silvestres, aqueles que estão entre as duas realidades, não são animais selvagens, mas também não são animais domésticos. Esses animais silvestres, todos eles, por existirem, realmente exaltam o Senhor. Talvez você diga, mas como um leão, como um lobo-guará, como uma gaivota ou um corvo, como um pardal, como é que todos esses seres louvam a Deus? Porque todos eles cumprem os propósitos de Deus. Deus criou esses animais, esse ecossistema onde a fauna e a flora, porque fala de árvores frutíferas, toda a criação exalta ao Senhor. E a partir do verso 11, então, há um envolvimento de um outro grupo que faz parte da criação de Deus, os seres humanos. Veja só no versículo 11. Reis da terra e todas as nações, todos os governantes e juízes da terra. Os reis da terra são os líderes máximos de suas nações. O rei, a rainha, aqueles que lideram, que governam, estão numa posição de poder,
estão num status elevado diante da sociedade, mas todos esses devem louvar a Deus. O rei que reconhece que é rei porque Deus assim o quis, aquele rei, aquele governante que reconhece que chegou a esse posto máximo de liderança pela vontade de Deus, realmente vai exaltar o Senhor. Mas aquele, ainda que seja o mais simples dos empregados, acha que é o melhor de todos, que está ali porque é melhor do que todo mundo, esse não reconhece, não agradece e não louva a Deus. Então a questão não é o lugar e nem a função, é o coração que leva, que determina o ato de louvor e adoração ao Senhor. Eu sou o que sou pelo que Deus realmente quis. Eu sou grato, eu louvo e adoro o Senhor porque Ele me criou e me deu vida nova no Senhor Jesus. Essa é a razão pela qual você e eu temos que adorar ao Senhor. Reis e todas as nações, todos os governantes e juízes da terra. Juízes, então, meus queridos, hoje está em discussão o papel dos juízes em diferentes instâncias, mas quanto mais elevada, o juiz de uma comarca já está num patamar elevado comparado com os demais. O juiz que está de uma comarca, de uma cidade, tem um poder importante sobre a sociedade, sobre as pessoas a quem ele vai julgar. E à medida que vai subindo na sua instância, mais poder, mais prestígio. Mas tanto reis como governantes e juízes, todos devem aqui se colocar como adoradores do Senhor. O texto de João, o apóstolo, João Batista, no capítulo 3, diz o seguinte: que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, Jesus deve ser exaltado e não eu. É ele que deve ser glorificado e não eu, disse João Batista. Isso serve para você, para mim, para todos nós. Só o Senhor é rei e só Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Cumpra bem a sua função onde você está. Seja rei, seja governante, seja juiz, seja presidente, seja governador, seja prefeito, seja deputado estadual, senador, deputado federal, vereador, não importa, presidente de uma empresa, empregado de uma empresa, professor, aluno, pastor, ovelha, não importa. Adore ao Senhor pela sua vida em Cristo Jesus. E continua no verso 12 do Salmo 148. Moços e moças, velhos e crianças. Aqui não há exclusão, porque o verso 11 fala de pessoas em suas funções, reis, governantes e juízes. Mas no verso 12 diz moços e moças, velhos e crianças. Todas as pessoas devem louvar a Deus. Uma criança, como a gente leu aqui o Salmo número 8, um bebê não tem escolhas. Um bebê recém-nascido e até na sua primeira infância não tem a capacidade de reflexão diante dos fatos que lhe acontecem ou que acontecem ao seu redor. Por isso é que tem que se instruir a criança no caminho em que deve andar. Quantas crianças não estão aprendendo a louvar a Deus? Ao contrário, estão aprendendo a se colocar contra Deus, porque pai e mãe têm falado coisas indevidas contra Deus, contra a igreja de Cristo, contra a palavra do Senhor. Quantos pais têm levado seus filhos, ainda pequeninos, para lugares indevidos, para fazerem coisas indevidas, para aprender o que não é o certo. E quantas crianças, quantos bebês têm sido vítimas da violência, do abuso, da violência sexual, do abuso, da exploração sexual. Como essas crianças vão aprender a louvar a Deus? Os pais são responsáveis. Você que tem mãe, ou melhor, você que tem filho e filha, você como pai é responsável. Você precisa instruir o seu filho, a sua filha, no caminho da palavra, para que quando eles tiverem decisão, ou poder de decisão, que decidam louvar e adorar ao Senhor. Mas diz o texto, moços e moças, falando de adolescentes e jovens, e a gente sabe que hoje o grau de conhecimento, de informações que um adolescente, um jovem recebe é muito maior em um dia do que aqueles que há 50 ou 60 anos atrás recebiam ao longo de toda a sua vida. É muita informação.
Por isso é que o adolescente e o jovem precisam escolher adorar a Deus, fazer a opção, dizer, eu não quero isso para a minha vida, porque eu sei que Deus tem um propósito para a minha existência e eu quero louvar e exaltar o Senhor. Estudando, trabalhando, fazendo as coisas devidas do dia a dia, mas sabendo que tudo isso é meio para louvar e adorar o Senhor. E os idosos, porque fala aqui dos velhos. Os idosos, a gente sabe que no Brasil a terceira idade começa aos 60 anos. A partir dos 60 anos, o idoso entra pela porta da frente do ônibus, tem privilégios nos transportes públicos, como ônibus, metrô e trem, como também nos estacionamentos dos shoppings, fila de bancos. Mas aqui, diz o texto, os idosos também devem louvar a Deus. Tem idosos rancorosos, amargurados, irados, revoltados. Tem idosos que simplesmente estão dando mau exemplo, que estão negando a sua terceira idade, querem viver como jovens, como adolescentes, que não são mais. É interessante, quando uma criança se comporta como adulto, a gente acha graça, até bate palmas. Mas quando um adulto se comporta como uma criança, a gente diz, que vergonha, que vexame. E tem muito adulto assim, muito idoso, querendo achar que é jovem, não se colocando no seu lugar. O livro de Provérbios, escrito pelo rei Salomão, filho de Davi, diz o seguinte: dignas de honra são as cãs, os cabelos brancos trilhados no caminho da justiça. Então você que é idoso, realmente sirva ao Senhor, seja exemplo para os mais novos, no temor e na palavra do Senhor. E então continua no versículo 13, o penúltimo versículo do Salmo 148. Louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado. A sua majestade está acima dos céus, da terra e dos céus. Todos devem adorar. Por quê? Porque o nome do Senhor é exaltado. A sua majestade está acima da terra e dos céus. O Salmo 138, versículo 3, o salmista diz, o verso 2 diz assim: pois tu, Senhor, exaltaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. O nome do Senhor e a palavra do Senhor está acima de tudo que ele criou. Por quê? É pela palavra e o nome dele que se evidenciam, ele evidencia o seu poder, a sua graça, a sua bondade e o seu amor. Então, exalte ao Senhor, glorifique o Senhor. E o verso último diz assim: ele concedeu poder ao seu povo e recebeu louvor de todos os seus fiéis, dos israelitas, povo a quem ele tanto ama. Aleluia. O último versículo é um versículo dedicado aos hebreus, em particular aos moradores da cidade de Jerusalém. Todos, começando dos seres celestiais, dos anjos, passando para a lua, as estrelas e todos os demais corpos celestes, falando das águas que estão sobre a terra, falando do que há na terra, os animais répteis, os animais aquáticos, falando das aves, falando dos animais selvagens e domésticos, falando das árvores frutíferas, falando dos reis, governantes e também dos juízes, falando dos homens, dos moços e das moças, dos velhos, das crianças. E aí termina dizendo: você em Israel, você morador da cidade que leva o nome do Senhor, adore o Senhor. Todos devem adorar, todos sem exceção. O louvor e a adoração é um chamado coletivo para todos. A diferença é que os corpos celestes, as coisas inanimadas, como existem na criação, têm realmente essa ação de louvar a Deus pelo fato de existirem. Agora, os anjos, os reis, os juízes, os governantes, homens e mulheres, crianças e jovens e adultos e idosos, façam essa escolha de adorar o Senhor. Aqueles que habitam na terra dada por Deus devem fazer a escolha de adorar o Senhor. E não há outra melhor maneira de adorar o Senhor do que por meio de Jesus. Porque a Bíblia diz em Hebreus 13, versículo 15: por meio dele, de Jesus, ofereçamos, pois,
sacrifício de louvor ao Senhor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Adore o Senhor, porque um dia toda a terra se curvará diante do Senhor, e Deus quer que você faça agora, voluntária, decididamente no seu coração, confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, hoje e para todo sempre. Amém e amém.